Doutora Cristiane da Costa Neri, procuradora de Porto Alegre, conselheira da OAB. Tem uma pergunta para fazer para a senhora. Em primeiro lugar, bom dia, prazer em conversar com a senhora, doutora. Bom dia, Rogério, tudo bem? Tudo bem. Conversar com vocês, bom dia, Voltaire. Muito bom dia. Não, é o seguinte, nós estamos vendo aqui que por essa tal reforma tributária, as prefeituras que já são, digamos assim, as primas pobres de tudo que se arrecada no país, ela ainda vai perder o ISS. Vai perder, é isso mesmo, doutora? Na verdade, foi apresentado um texto preliminar pelo deputado Rauli a respeito da reforma tributária que tramita, né, no Congresso Nacional. E nesse texto preliminar, a proposta apresentada, ela extingue realmente o ISS e não há nenhum tributo que compense o ISS para os municípios. O ISS ele não vai deixar de existir, isso é importante que se esclareça. Ele vai ser incorporado, agregado, né, ao imposto chamado IVA, que seria o Imposto de Valor Agregado a ser cobrado pelo Estado. Então, na verdade, há uma transferência do ISS para a cobrança dos estados com repasse posterior aos municípios. Mas o que é grave nessa situação, e isso sim nós temos que debater? O município já possui o maior número de demandas para atender a população. É onde nós vivemos, é onde os serviços básicos têm que ser prestados. E cada vez mais se vê o município refém de repasses, não é? Sem investir em estrutura própria, sem conseguir arrecadar mais corretamente seus impostos. Então, esse texto preliminar apresentado, a meu ver, a ver de vários colegas que estão debatendo a reforma tributária no país, e é preciso que as pessoas também se atentem a isso, ele retira a autonomia dos municípios. Claro. E justamente retira a capacidade do município de investir em serviços públicos, em poder prestar serviços públicos de maior qualidade à população, sendo que o contribuinte vai continuar pagando o imposto, não é? Ele só vai transferir esse pagamento para o Estado, que vai repassar ao município. Então essa é a dinâmica do texto preliminar apresentado. Doutora Cristiane, cada vez mais, quando se pensa que a federação poderia ser o ideal, como é por exemplo, citar os Estados Unidos, por exemplo, que os municípios têm muita autonomia. Cada vez mais, quando se fala em reforma, ao invés de devolver ao município impostos, eles tiram. Eu vou lhe dar um exemplo. Há muitos anos, eu era jovem, talvez tenha sido meu segundo emprego, eu trabalhava na prefeitura de Viamão e o imposto territorial rural era um imposto municipal. E ele estava, pelo menos lá, e acredito que nas outras prefeituras, rigorosamente em dia, porque sendo no município, nós conhecíamos quem eram os maiores proprietários de terra. E quando chegava a época de cobrar, às vezes a prefeitura estava com dificuldade, a gente mesmo ligava, mandava um recado, olha, o seu imposto aqui, o senhor não vem pagar, e eles iam pagar. Hoje me dizem que a dívida do ITR com a União vai a 50 bilhões, porque o grande proprietário não paga, não tem quem cobre, não tem fiscal, e esse imposto já foi municipal. Agora querem tirar mais um. Exatamente. E o ISS tem vários fatores a considerar. O ISS ele é um dos tributos que mais arrecada pelos municípios. Sim, então, sem dúvida. As capitais sentirão enormemente isso. Outra questão, obviamente que um tributo que ele é cobrado por outro ente da federação para ser repassado aos municípios, ele não vai ser priorizado como o município priorizaria, não é a sua cobrança, como conhece para poder cobrar. Não é? E além disso, nessa reforma tributária, o que se vê é uma condução pela União e a União aumentando o seu bolo tributário. Exatamente. Então, cada vez mais, o Pacto Federativo não é respeitado, não é? Então, o que eu sustento e o que eu acho que a gente precisa estar atento é, primeiro, antes de uma reforma tributária que não pense efetivamente em justiça tributária, em acabar com a sonegação no país e fazer com neutralidade essa distribuição dos tributos a serem cobrados, é de uma reforma política, então, e de uma revisão do Pacto Federativo. Claro. Porque a garantia da autonomia que está na Constituição aos municípios, ela não é respeitada.
não é? Nós temos mais de 5.500 municípios brasileiros que precisam dar conta de suas demandas à população. E, além disso, o tamanho do Estado que não é discutido, né, com seriedade. Para que a gente possa efetivamente ter uma prestação de serviço adequada, para que a gente possa ter um Estado que seja efetivo para a população, não é? Então, a retirada de um imposto que é tão importante para os municípios, a meu ver, sem discutir essas questões que são mais sérias para o país, ele só vai trazer maior problema para as finanças públicas municipais e maior problema para as pessoas que precisam de serviços básicos, que é o município que presta, né? Sem dúvida, então, sem dúvida. Tu tens toda a razão, a questão do ITR é um exemplo, nós tivemos a CID, que foi instituída pela União, é uma contribuição, e que, na verdade, substituiu um imposto que vinha para os municípios, e a CID, como contribuição, nada mais é do que um imposto disfarçado, e que a União cobra, não é? Então, são vários fatores que a população tem que estar atenta nessa questão da reforma tributária, porque ela reflete diretamente na sua vida cotidiana. Pois é, procuradora, mas daí essa reforma tributária não está um tanto quanto esquizofrênica, porque o negócio é o seguinte, os defensores da reforma tributária, e por isso é importante nós ouvirmos a senhora, que representa aqui o município, os defensores da reforma tributária estão argumentando aos quatro ventos que vai ficar muito melhor para o município, que a distribuição do bolo tributário vai ser muito melhor equalizada. Nesse momento não é o que o município está vendo, pelo relato da senhora aqui. Não, o que acontece? Há muitos municípios pequenos, não é, que não possuem hoje uma estrutura forte de cobrança e organização do ISS. Então, talvez, para aqueles municípios bem pequenos, esse repasse para o Estado cobrar e depois o Estado repassar ao município, essa cobrança pelo Estado e o repasse aos municípios pode ser benéfica num primeiro momento. Mas o que nós vemos, e isso é evidente, é uma perda de autonomia do municipal. Mas sem dúvida. Então, o que vai continuar acontecendo, essa ilusão de que vão receber um valor e vão receber um valor inicialmente, é verdade. O que nós vamos ver continuar acontecendo são os prefeitos sempre mendigando valores em Brasília, os prefeitos sempre mendigando valores por estados e cada vez mais reféns de repasses. Não é? Então, a autonomia administrativa do município, ela não vai existir sem autonomia financeira. Então, claro, é um texto preliminar, mas nós temos que debater isso, até que ponto isso é importante. E para os municípios maiores, que possuem uma cobrança efetiva de ISS, que possuem serviços já estruturados com base nesse imposto, certamente isso vai ter uma repercussão negativa, sim, eu não tenho dúvida. Mas veja o que a senhora está falando aí, doutora Cristiane, é uma luta muito antiga do Paulo Zilkowski, que é o presidente da FAMURS, o Paulo da Confederação Nacional. Da Confederação, desculpe, da Confederação. Ele é um federalista, um municipalista, e não consegue, com toda a luta, com todo o apoio que ele recebe dos prefeitos, né? Porque ele me disse recentemente que de tudo que se arrecada no município, voltam 17%, eu não sei se é esse o dado. Exatamente, 18%. 18%, o ano passado nós falamos bastante disso. É isso que retorna para os municípios, não é? E quem é que tem que prestar o serviço à população? Vê só, e fica tudo cada vez mais os prefeitos têm encargos, né? Cada vez mais a União tira o dinheiro, mas empurra encargos. Não, e o pior não é isso. O pior é que na União a gente está vendo onde é que vai parar esse dinheiro, né? Isso aí, né? isso é a parte mais. Não consegue nem ver o retorno positivo, né? Essa é a parte mais dolorosa e mais cruel. Eu estava vendo aqui hoje, então, praticamente o município, ele tem 3 receitas. Hoje ele tem o IPTU, né? Como é esse aí que nós estamos falando? O ISS e o ITBI. O ITBI é 3%, fica todo ele na município ou vai uma parte para o Estado? Não, o ITBI é municipal, imposto municipal, assim como o IPTU. Tá, porque esse imposto já foi municipal, numa época, como eu lhe disse, que eu trabalhava na prefeitura, que chamava-se Imposto de Transmissão Intervivos. Depois o ITCD hoje, né? O ITCD é do Estado e o ITBI do município. Tá, o ITBI é a transmissão de bem. E qual é o outro que ficou? Esse outro que está... O IPTU. A senhora falou que um é do Estado, aí qual é o que é esse? IPCD. IPCB, o que é isso? Transmissão causa-morte. O causa-morte, tá, perfeito. Esse ficou pro Estado, esse é do Estado. Tá, perfeito, tá. Mas o município são as transmissões de bens. Mas o município está reduzido aqui a 3 tributos, então, né? 3 tributos hoje,
não é? E vai ficar com 2. E pode ficar com 2. A forma como apresentada no texto preliminar, não é? Eu estava vendo, doutora, a inveja que me deu de não ser cidadão americano. Recentemente, eu acho que foi o mês passado, uma senhora ganhou, se não me engano, 700 ou 800 milhões de dólares na maior loteria do mundo. Ela acertou sozinha. E a notícia diz assim, mas ela não vai receber esses 800 milhões. Ela vai receber só 450, porque tem imposto de renda federal, imposto de renda estadual e imposto de renda municipal. É o caso? Por quê? Porque existe um respeito ao local, à localidade, claro, à comunidade. Claro, né? que E nosso Pacto Federativo prevê isso. Então, há um desrespeito à Constituição se cada vez mais tornar os municípios dependentes dos estados. Então, nós temos que rever o Pacto Federativo, né? Porque o número de demandas aumenta cada vez mais. As prefeituras cada vez mais têm maior número de demandas constitucionais e cada vez mais tem que atender a população. Vai se tornar impossível se nós ficarmos dependendo somente de repasses, não é? E essa reforma, no formato como ela está sendo pensada, ela está sendo conduzida pela União, na verdade, e sem um respeito à autonomia municipal. Sem respeito. É o único ente da federação que tem um dos seus impostos extintos sem uma compensação. O Estado também vai ter extinto o ICMS, mas tem a compensação do imposto sobre valor agregado. O IVA até provavelmente até aumente a receita, mas realmente a grande vítima nessa reforma é o município. E o município grande, como Porto Alegre, municípios grandes. Sim. Porque como a senhora falou, entre 5.500 municípios, tem esses pequenininhos aí, que a gente sabe o que é um município pequeno. A gente muitas vezes passa pela estrada, é o posto de gasolina, a prefeitura, a Câmara, e esses até gostam dessas esmolas federais que chegam, né? Esmolas estaduais e federais, né? Não tem que montar uma estrutura, nada, né? Será que esses municípios existir? Aí é uma outra questão, né? Pois é, né? É isso aí, né? É uma outra questão. Agora, a questão toda é que a autonomia municipal, ela tem que ser respeitada. E quem está sendo prejudicado, realmente, neste primeiro momento, é o município. Muitos municípios, inclusive, a receita de ISS no país, ela supera de PTU. Claro. Então é uma grande perda, assim, de arrecadação direta, própria, né? Através de recursos próprios. Muito bem. Doutora Cristiane da Costa Neri. Neri ou Neri? É Neri, mas também não tem problema. Não, eu tenho um grande amigo, que o jornalista Sebastião Neri, né? Mas é Neri, com pois. Y também. É com Y também, claro. É de Jacaria, o Neri, o Neri, né? Claro, mas tá a maioria das pessoas fala Neri. Lhe chamam de Neri também? Talvez seja. E agora tem uma jornalista aí na Globo News também que é. A Natuza, né? A Natuza, que é Neri também, então. É Neri também, eu vi. Bom, mas de qualquer maneira, doutora Cristiane, muito obrigado por ter nos atendido. Saiba que estamos sempre às ordens aqui e seguidamente vamos consultá-la aí quando tivermos alguma dúvida que seja fatos que envolvam o município de Porto Alegre. Não, eu que agradeço o espaço, estou à disposição e parabéns pela iniciativa de debater esse assunto, porque ele é bastante importante para todos nós. Não há dúvida nenhuma. Muito obrigado, bom dia para a senhora.